Bom, boa noite. Eu me chamo Lucas. Eu vou estar apresentando o trabalho de teoria da computação sobre a máquina de Turing. Eu e o Lucas Viana e o Guilherme Pontremolez do nosso grupo 2. Bom, então eu vou estar apresentando a parte da linguagem formal trabalhada. A linguagem em análise denominada L é formalmente definida sobre o alfabeto 1, 2 e 4 através da seguinte notação de conjunto. L tal que W pertence a W 1, 2 e 4, e W é igual a 1 elevado a N, 2 elevado a M e 4 elevado a N mais M, para N maior que zero e M maior que zero. Próximo slide aí. Bom, então uma palavra ou cadeia pertence a L se e somente se ela satisfaz as três condições simultaneamente. Então, primeiro a palavra ela começa com uma sequência de um ou mais símbolos 1, e essa sequência é imediatamente seguida por uma ou mais símbolos 2. E aí a palavra ela tem que terminar com uma sequência de símbolos 4, cuja quantidade é exatamente a soma da quantidade de uns e 2. Então aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de palavras aceitas pela linguagem L e palavras não aceitas. Então ali em primeiro, a palavra 1, 2, 4, 4, ela vai ser aceita porque a gente tem 1, 1, 1, 2 e em seguida 2 quartos, né, que é a soma de quantidades de uns e 2. A palavra também 1, 1, 2, 4, 4, 4 vai ser aceita também, porque se você somar a quantidade de uns e 2 são 3 e tem 3 quatros, a palavra em seguida também. E aí já o exemplo de palavras que não vão ser aceitas são, por exemplo, 1, 2 e 4, já que a quantidade de 4 não corresponde às somas de uns e 2, né? Tem um 4 só. Ali em seguida, 1, 1, 2, 2, então falta o 4, já não vai ser aceita. Ali em terceiro, a palavra começa com 2, mas então ela já não vai ser aceita imediatamente, porque a palavra deve obrigatoriamente começar com 1. E ali também os símbolos estão fora de ordem. Então, 1, 2, 1 não pode acontecer de aparecer um 1 depois do 2. O 4, 4, 1, 2 também não, então não pode começar com 4. E a última tá faltando um 2, né? Bom, eu sou o Guilherme Pontremolês. Na minha parte, a gente vai estar demonstrando aqui, conforme que foi falada a demonstração do JFlap. Como o Lucas falou anteriormente, é uma máquina que vai reconhecer a linguagem específica com a entrada formada por 1, 2 e 4 e símbolos auxiliares, usando as regras definidas entre os estados, que também foi apresentada. A máquina vai trabalhar principalmente com dois alfabetos, o de entrada 1, 2 e 4, que pode também ser lido como 1, 2, 4, x, y, z, que vai incluir símbolos auxiliares, como o x, y, z, para marcação. E o símbolo branco, que vai significar o vazio, e ele representa o fim da entrada. A gente pode estruturar essa máquina possuindo 6 estados principais, no qual eu vou descrever eles para vocês. Começando pelo Q0, que é o estado inicial, vai se ler primeiro o símbolo que marca como x, y ou z. Primeiramente, uma das letras que vai ser aceita, né? Depois o Q1, o Q2 e o Q4 vai avançar para a direita, obrigatoriamente, pulando os símbolos que já foram marcados. Em seguida, para o estado Q3, vai se mover para a esquerda para retomar o início da fita. E a gente tem o Q final, o Q que aceita, que é o estado final, que vai indicar a entrada que foi reconhecida corretamente. Essa é a função. Toda entrada que for incorreta já não passa por esse estado. Resumindo o funcionamento, a gente pode falar que a lógica da máquina segue o ciclo. Vai começar em Q0, que vai ler os símbolos 1, 2 e 4, e vai marcar justamente com as letras que eu falei, o x, y, z. Aí a gente vai para Q1, Q2 ou Q4, onde a máquina vai avançar, pulando todos os símbolos que já foram marcados. Quando essa máquina encontra um símbolo que não foi marcado, correspondente ao primeiro, vai marcar ele como um símbolo auxiliar dessa máquina, e vai diretamente para o Q3. E como já foi dito, o Q3 vai voltar para a esquerda até o início da fita, para reiniciar todo o ciclo do processo.
Isso vai continuar até todos os símbolos estiverem marcados. E quando a máquina de estado Q4 encontrar o símbolo branco ou o símbolo vazio, vai para o estado que é aceita, que é o Q final, que vai encerrar todo o processo com sucesso e vai ser reconhecida a linguagem. Na representação gráfica do JFlap, cada estado é um círculo e a transição vai ser mostrada conforme o símbolo, o que é escrito e a direção do movimento. Aí a gente também separou uma tabela, que é uma tabela auxiliar que a gente montou, e ela vai ajudar na visualização das regras de transição. Tudo que eu expliquei de como vai funcionar todos os estados estão tudo bem descritos nessa tabela. A posição que ele vai, se vai para a direita ou para a esquerda, símbolo que vai ser escrito, símbolo que vai ser lido. E, e é isso. A gente pode mostrar que a máquina de Turing foi construída no passo a passo, pela imagem que a gente mostrou anteriormente, seguindo todas as regras formais, e incluiu os alfabetos bem definidos, né, no caso da nossa linguagem que foi escolhida. Validou toda a linguagem por meio das marcações e os movimentos controlados. E no geral é isso, finalizando com a tabela, explicando todos os processos da máquina de Turing. Beleza, boa. Então, o meu nome é Lucas Viana. Então, eu vou estar explicando um pouco aqui como a gente montou a máquina de Turing no Tinkercad, né? Então, primeiramente aqui a gente começa com o circuito de entrada, né, que é o teclado. Então, o teclado ele possui 8 pinos, 4 para as linhas e 4 para as colunas. Cada um desses pinos foi conectado a uma porta digital do Arduino. Então, da porta 5 até a porta 12 foram colocadas para o teclado, né? Então, através da varredura desses pinos, o código ele consegue identificar qual tecla foi pressionada aqui do teclado. Bom, seguindo aqui a gente tem o circuito de saída, que é o display LCD. Ele é um pouco mais complexo, né? Então a gente separou 4 bits de dados do Arduino, né, para a gente economizar um pouco de porta. A gente pode ver também que os pinos de dados aqui, né, do D4 ao D7, eles foram conectados às portas analógicas do Arduino, de A2 a A5, que também podem funcionar como portas digitais, né? A gente também tem os pinos de controle RS e Enable, então o RS aqui e o Enable aqui. O RS ele foi conectado à porta digital 4 e o Enable à porta digital 3. Além do mais, a gente também usou um potenciômetro para a gente também conseguir ter uma visualização boa aqui do display de LCD. Passando isso, a gente tem os LEDs, né, para o LED verde, caso a palavra seja aceita, e o vermelho, caso a palavra não seja aceita. Então, essa configuração elétrica, ela garante que o Arduino, principalmente, tenha controle aí total sobre a entrada de dados e as informações da nossa linguagem, da nossa palavra que a gente tentar colocar aqui. Bom, seguindo, a gente vai explicar um pouco sobre o código, né, nas partes mais importantes, focando aí nas funcionalidades essenciais da máquina de Turing. Bom, a primeira funcionalidade que eu gostaria de falar aqui é sobre a fita e a cabeça de leitura. Então, a fita, aqui, né, antes de tudo, né, queria falar que a gente definiu as constantes globais aqui para certas... como é que eu posso falar? Constantes. Enfim, isso, as constantes. A gente definiu aqui valores das constantes globais para a gente ter mais facilidade na hora de em alguma função ou alguma outra coisa. Então, o primeiro que eu queria falar é a fita e a cabeça de leitura. Então, aqui a gente... acho que tem até aqui marcado como apresentação aqui. Fita de entrada, né? Então, aqui a fita de entrada é onde a palavra ela vai ser armazenada depois que a gente colocar ela no teclado. Então, ela vai ter um tamanho máximo de 16, que foi o que a gente definiu o tamanho da fita. Depois, eu queria falar sobre o
cabeçote de leitura, né? Então, quando ele vai para a esquerda e quando ele vai para a direita, que ele está definido aqui, ó, como a variável cursor interno. Então, o valor dessa variável cursor interno, ela representa a posição exata da fita em que a máquina está lendo, num determinado momento. Então, se ela quiser mover para a direita, utiliza o cursor interno mais mais. E se ela quiser mover para a esquerda, ela utiliza o cursor interno menos menos, como a gente pode observar aqui. A segunda funcionalidade também que são os estados finitos, que eles estão representados aqui. Os estados finitos, né, eles servem para controlar o comportamento da máquina. Então a gente criou aqui um enum de estados da máquina, né, com todos os seus estados: inicial, procurando, retornando à esquerda, estado de falha, estado de sucesso. E isso é bom para a gente saber, caso a gente vá fazer uma apuração do código, a gente consegue saber exatamente de onde a máquina está. Queria falar também da variável aqui, do switch, né? Aqui é uma parte muito importante, por quê? Porque aqui é como se fosse o coração da nossa máquina de Turing, né? Então, dentro dela a gente tem um switch case, passando o estado atual, né, como valor. Então, para cada case que a gente tem aqui, cada case representa um estado. E o código, ele executa uma regra de transição, então ele lê o símbolo que está na posição do cursor interno. E por fim, ele muda para um novo estado, se necessário, né? Então ele lê o símbolo da posição, escreve um novo símbolo na fita e move o cursor. E por fim, depois ele muda para um novo estado. Então a sequência de ler, escrever, mover e mudar de estado, a gente pode dizer que é a definição exata de uma transição de uma máquina de Turing. Então o nosso código ele executa repetidamente até atingir o final, né? Então são as três funcionalidades implementadas que, trabalhando em conjunto, a gente consegue completar o comportamento da máquina de Turing que a gente projetou. Então aqui a gente vai para os testes, né? Então a gente vai testar algumas palavras que o nosso querido amigo Lucas falou na parte dele. Então aqui a gente vai executar a palavra 1, 2, 4, 4 com o 5 para aceitar a palavra. Então, veio aqui funcionando no LED, na placa LCD. Então, assim que ele aceita a palavra, o LED verde acende. Então, ele acendeu porque a gente tinha apenas um 2 e 2 quatros. Então, a quantidade de quatros era a soma da quantidade de 1. Então, uma palavra que rejeita agora, né? Então, eu vou colocar uma palavra um pouco maior. 1, 2, 1, 4, 4. Aqui a gente vai poder observar que a palavra ela não vai ser aceita, porque aqui o erro está na ordem dos símbolos. Então, o 2 ficou na frente de um 1. Então, ó, o LED vermelho aqui da palavra rejeitado. Então, como ele ficou na frente de um 1, né, é uma palavra inválida. Então, com os testes, a gente demonstrou que o nosso simulador, implementado no Arduino, aqui no Tinkercad, se comporta como a máquina de Turing que foi projetada na teoria anteriormente, validando as palavras e também as regras da linguagem definida, tanto quanto na estrutura. Bom, muito obrigado, esse foi o nosso trabalho de teoria. Queria agradecer pela atenção e uma boa noite, um bom dia ou uma boa tarde, Tamara, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo.